querido, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Seja bem-vindo nessa live. Na próxima semana, uma semana com muitas bênçãos do Senhor, né? Terminando mais um dia, que Deus nos deu o privilégio de viver nessa terra e foi um privilégio viver. Nós estamos falando nesses dias sobre unção de Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho nesse tema, compartilhar com você alguns textos bíblicos e uma palavra dentro dessa direção. Quando a gente fala de unção, a gente fala de unção sobrenatural. Começando por entender o seguinte, tudo aquilo que é natural é um modo operandi humano, aquilo que Deus deu para a gente fazer. Tudo aquilo que é natural é humano. Tudo aquilo que é anormal, ele é diabólico. Mas tudo que é sobrenatural, ele é divino, o sobrenatural de Deus. E a unção, ela é o sobrenatural de Deus. Sobre um homem, uma mulher, com um propósito de Deus. Então, é muito importante a gente entender. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, é esse livro aqui, A Unção de Deus. Essa palavra no hebraico, ela tem duas palavras que definem a unção sobrenatural no hebraico, né? E uma delas é shokmah, e que quer dizer untar. Untar é consagrar, ungir, habilitar por outrem, né? Ou seja, quando Deus ia consagrar alguém, então Deus ungia aquela pessoa, habilitava aquela pessoa com o Espírito Santo para que ela fizesse aquela obra. No Novo Testamento, a palavra do grego que define a unção sobrenatural, ela é a palavra crio. E também quer dizer a mesma coisa, quer dizer consagrar para o ofício. Consagrar aquela pessoa para aquela vocação, para aquele chamado, para aquele propósito. E poderíamos dizer que tem mais uma explicação ainda nessa palavra, fica mais robusta, é habilitar ou revestir com habilidade divina. Revestir uma pessoa com habilidade divina. Além de você ter as suas habilidades naturais, Deus te reveste de um sobrenatural, de um ambiente sobrenatural. Por isso que está uma diferença entre gente que se habilita naturalmente, às vezes até para pregar a palavra, para ministrar canções. Ele é um bom, por talentos naturais dado por Deus, e ele se habilitou naturalmente, mas ele não foi revestido de Deus. E aí é uma diferença bem grande em quem é ungido e quem não é ungido, né? A diferença é que às vezes a gente vê muita gente que não foi ungido para aquele ofício. Ele está ali por uma vantagem, mas não por causa do ofício. Por isso que dentro do reino de Deus, ainda que nós temos a nomenclatura dos ofícios, né? Temos a nomenclatura, começando pelos ofícios sacerdotais, que são os ministérios da palavra, que são os profetas, os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas. Então, esses 5 ministérios em Cristo, com essa nomenclatura, mas elas não são uma nomenclatura e também não são um título, elas são um ofício de Deus, uma habilidade de Deus sobre um homem ou uma mulher que nasceu de novo, para que ele venha fazer a obra como o próprio Deus, ou seja, ele vai ser revestido com uma habilidade divina. E aí, entre os outros ministérios também, que Paulo define lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, né? Quando ele diz exatamente sobre isso, né? Sobre todos os chamados envolvidos ali, o ministério de socorro, aí está envolvido intercessão, o ministério de ajuda. Então, é importante a gente entender isso
e como Deus nos reveste para o chamado, né? Então, o que é uma unção? A unção é um poder habilitante de Deus operando através do ser humano. Então, a unção, porque a unção ela tem origem da palavra ungido. Ungida, a palavra tem origem da palavra Cristo. Então, a unção vem de Cristo, de Deus. Então, o que é uma unção? A unção é o poder habilitante de Deus operando através do ser humano, do homem, da mulher que se converteu, que nasceu de novo. Ou seja, ela é uma capacidade divina sobre a nossa vida. Ela é uma capacidade divina. Por isso é importante você ser revestido. Jesus disse que a igreja não era para ir antes de receber a unção. Ele falou, vocês vão ficar em Jerusalém orando até que do alto vocês sejam revestidos, ou seja, vocês sejam habilitados com o poder sobrenatural. Mas aí a gente olha no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, a unção. Lá em Êxodo, capítulo 35, depois vocês podem ler o versículo de 30 a 35, depois em Êxodo 36, os primeiros versículos, eles vão falar de unção, de uma habilidade de Deus sobre pessoas que precisavam exercer um ofício no templo, que precisavam... o templo ali era uma figura de Jesus. O tabernáculo é uma figura de Jesus. E está mostrando figuras como seria depois no nosso templo. Hoje o templo somos nós, né? Mas aí fala a unção sobre os músicos, a unção sobre os trabalhadores, né? Nós estamos tão desassociados de Deus ultimamente, e a igreja se desassociou tanto de Deus, que nós pensamos que existe dois mundos, assim, ó. Um que é um mundo evangélico, que é um mundo que você encontra com Deus final de semana, e que durante a semana você não precisa de Deus, você não precisa da habilidade de Deus. Você precisa só para cantar, para pregar, para adorar a Deus, aí você precisa de Deus. Ou para mandar suas listas de pedidos, né? Mas não é assim. Na verdade, quando Deus te unge, aquela unção, ela não se aparta de ti, a não ser quando você desobedece a Deus. Agora, a gente precisa entender que nós somos ungidos por Deus. Por isso, lá no seu trabalho, você deveria de entender a unção de Deus e ser um bom trabalhador ungido de Deus. Um bom patrão ungido de Deus. Um bom pastor ungido de Deus. Uma boa mãe ungida do Senhor, um bom pai ungido, um bom marido ungido, e assim por diante, um bom filho ungido. Entender que Deus não abandona a gente quando termina o culto, no domingo. Essa unção, ela está sobre nós. Jesus não tinha unção no sábado e no domingo, de segunda-feira era uma folga. Não, ele disse, a unção está sobre mim e Deus me ungiu, me habilitou para uma tarefa, eu vou fazer ela todos os dias por causa da habilidade de Deus. Aí você olha na Bíblia, a unção sobre os profetas, no Antigo Testamento, principalmente, muito forte, para eles alinharem a nação de Israel com a vontade de Deus, com o propósito divino. A unção sobre os juízes, que foram os primeiros governos que Israel teve, e depois a unção sobre os reis, né? Os reis, como reis que não entenderam a unção de Deus, se afastaram da unção de Deus, andaram por suas próprias habilidades e terminaram as suas vidas em tragédias. Outros não, outros amaram a Deus e andaram segundo o propósito de Deus e tiveram então uma vida mais abençoada. Então a Bíblia fala muito de unção no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18, a Bíblia está falando que até para enriquecer, até para você ganhar dinheiro, não é assim falar, não, com Deus é uma coisa, negócio é outra. Isso aí é um pensamento mundano, um pensamento mundano. Quando a gente olha lá em Deuteronômio, Deus diz assim, nunca diga no seu coração, foi minha habilidade, a minha capacidade. Sempre diga no seu coração que foi o Senhor, o teu Deus. Lembra teu coração sempre isso.
que Ele que te deu uma habilidade para você ganhar e construir riquezas. Então entenda a habilidade de Deus, até para você conquistar riquezas, e não confiar em riqueza, conquistá-las. Confiança tem que sempre ser em Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, o dia que eu entendi sobre prosperidade foi um dia muito feliz na minha vida. Mas não foi um dia que eu entendi que eu ganhei um caminhão de dinheiro, não foi um dia que a minha conta bancária ficou lá em cima, foi um dia que eu estava passando por problemas muito difíceis na área financeira e Deus me deu um entendimento. A sabedoria sobre prosperidade é um entendimento. Quando Deus me deu o entendimento, depois veio o dinheiro. Então, até para conquistar a riqueza, a gente precisa dessa unção sobrenatural. No Antigo Testamento, essa unção sobrenatural, ela é muito levada a que Jesus receberia ela, né? Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 5, fala muito dessa profecia sobre Jesus, né? E aí a gente olha, quando a unção de Deus veio sobre Jesus, então Jesus veio e no ventre de uma moça chamada Maria, a palavra de Deus se tornou carne através de uma obra do Espírito Santo, quando Maria diz, cumpra-se em mim a tua palavra. E no ventre de Maria foi gerado, então, um ser como nós, humano, só que sem origem de pecado. Por isso que ele precisava ser formado no ventre de uma virgem. Porque o pecado, e não é esse o assunto aqui, ele está imputado no homem. E o homem que carrega a semente. Então, Maria diz, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. E aí o Espírito de Deus envolveu Maria e nasce Jesus. Esse Jesus citado em Isaías 61. Que lá em Lucas 4:18, nós já lemos tanto esse texto aqui, né? Quando Jesus abre o texto dos rolos de Isaías capítulo 61, e nem é capítulo, né? Porque é só um rolo, na verdade. Estava acontecendo muitas coisas sobrenaturais. Depois do batismo e o enchimento de Jesus com o Espírito Santo, Jesus andou pelo poder de Deus, abrindo os olhos dos cegos, o ouvido do surdo, fazendo o leproso ser limpo, o coxo caminhar, o pecador ter seus pecados perdoados. E então as pessoas começaram a perguntar, como é que ele pode fazer tantas coisas? E aí Jesus abre o rolo numa sinagoga num sábado, no livro de Isaías, e isso vai estar lá registrado, o mesmo texto em Lucas 4, versículo 17, 18. Porque o Espírito de Deus está sobre mim e me habilitou, me ungiu para abrir os olhos dos cegos, o ouvido do surdo, libertar os oprimidos do diabo e pregar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano da graça de Deus, a nova aliança. Então, essa unção estava sobre Jesus. E Jesus ele vai fazer em recorrência, ensinando isso para os seus discípulos, dizendo também que ele vai transferir essa unção. Ele vai rogar ao Pai que o Espírito que estava sobre ele, habilitando ele para aquela obra sobrenatural, também viria para a igreja. Por isso ele disse, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, porque eu vou rogar, para onde eu vou levar vocês também um dia, mas eu vou rogar ao Pai para que ele, esse mesmo Espírito, esse Consolador também venha sobre vocês. E ele dá uma ordem, né? Antes de ser assunto aos céus, Jesus diz, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que essa habilidade sobrenatural de Deus também caia sobre vocês. E então vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão testemunhas que eu vivi na terra, que eu sou Deus, que eu posso curar, que eu posso salvar, que eu posso perdoar. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles viviam, Samaria, e até os confins da terra, até os confins do mundo. E essa unção, ela veio
Atos capítulo 2, essa unção é derramada sobre a igreja. De repente, a Bíblia diz que de repente veio um vento, né, com barulho, e encheu aquelas pessoas do Espírito Santo. E aqueles 120 homens e mulheres, gente simples, pescadores, donas de casa, gente simples da época, mas que tinham um coração ardendo em chama por uma unção, por obedecer a Jesus. E agora aquela unção veio sobre eles e vai transformar o mundo. O mundo que então, politicamente, tem um governo, um império controlando o mundo todo, que é o Império Romano, no auge de suas forças, no auge do seu poder, e agora é entranhado no mundo uma luz, que é a igreja. E essa igreja, ela vai abalar o mundo de então. Ela mudou a história, ela fez uma divisão na história do mundo de então. Aqueles 120 homens e mulheres se transformaram em milhares de pessoas num tempo muito curto. E nós usamos muito a igreja primitiva como uma referência, né? Quando a gente olha sempre uma igreja de poder, ela é a igreja de referência. Quando nós lembramos de uma igreja de milagres, uma igreja do sobrenatural, uma igreja da unção, uma igreja da oração, a igreja desprendida desse mundo, a gente sempre usa a igreja primitiva, porque ela é a referência disso. E nós nunca vamos deixar de ter ela como referência, como inspiração. Mas nós não somos mais a igreja primitiva. Nós somos a igreja, eles foram a igreja do começo. Nós somos a igreja apocalíptica, a igreja do fim. No mundo, cada vez as coisas estão se deteriorando. O mundo, moralmente, é cada vez mais deteriorado, mais se decompondo, né? A natureza. Então, nós somos a igreja dos últimos tempos. E nós precisamos dessa unção que a igreja experimentou na sua primeira etapa. Eles são a referência da igreja de poder e eles viveram no início, chamada igreja primitiva. Nós somos a igreja apocalíptica. Mas não podemos ser uma igreja mundanizada, nós temos que ser uma igreja ungida por Deus. Aquela igreja, a igreja primitiva, ela entendia de ser igreja, às vezes muito mais do que nós. Nós, às vezes, somos mais um clube do que igreja. Por quê? Porque nós usamos artifício, às vezes, que não é o poder de Deus. Não é o poder de Deus. Nós fizemos um lugar gostoso, como fosse um clube para atrair as pessoas. E o que tem que atrair as pessoas é uma conversão no seu coração. Entender que as pessoas são pecaminosas, que elas precisam de um Salvador. Elas não precisam só de um lugar bom e confortável para sentar. Elas precisam de uma experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos levar as pessoas a ter uma experiência com o Espírito Santo. Nós não podemos estar na igreja porque é um lugar bonito. Não, a igreja é um lugar de experiência com o Espírito Santo. Eles eram igreja em qualquer lugar. Nós aprendemos um jeito errado de ser igreja, né? Nós aprendemos um jeito errado. Nós estamos falando muito assim, hoje nós temos muita gente desigrejados, que são aqueles que não têm mais uma igreja, não vão mais na igreja, se decepcionaram com a instituição. E aí eles dizem, eu sou a igreja. Não dá para falar biblicamente que um ser humano é a igreja. A igreja, ela é constituída dos salvos, com funções diferentes, mas você é parte da igreja. Agora você precisa se atrelar ao corpo. Meu braço não pode dizer, por mais que ele seja eficiente e me ajuda tanto, ele não pode dizer sozinho, eu sou o corpo. Ele não é o corpo. Meu braço é um pedaço do corpo, é parte do corpo. Ele tem que estar membrado no corpo para ele dizer, eu faço parte do corpo. Nesse todo, braço, cabeça, perna, eu sou o corpo. Então, é importante a gente entender isso.
Agora, como eu posso trazer essa unção de Deus sobre a minha vida? Como eu posso trazer essa unção de Deus sobre a minha vida? Primeira coisa, a gente precisa voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. Amar a sua presença. Amar o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dar uma chave aqui hoje, muito importante. Isso aqui é muito forte, ó. Isso aqui é uma chave importante. Aquilo que você ama, você se relaciona. Aquilo que você não ama, você não consegue se relacionar. Então, enquanto você não aprender a amar a palavra de Deus, entender que isso aqui é uma coisa que tem que produzir alegria no seu coração, prazer no seu coração. Se você amar a palavra de Deus, você se relaciona com ela. Se você não amar a palavra de Deus, não tem como você se relacionar. Você só se relaciona quem você ama. Se você ama o mundo, você vai se relacionar com o mundo. Se você ama as coisas da carne, você vai se relacionar só com as coisas da carne. Então, se você ama o Espírito Santo, você vai se relacionar com Ele. Porque é Ele que tem a unção. É Ele que reveste a gente com esse poder. Não somos nós. Não é a habilidade de um homem. Não é por força, por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E é importante a gente entender isso. Essa é uma chave, ó. Aquilo que você ama, aquilo você vai se relacionar. Aquilo você não ama, você não se relaciona. Por isso tem gente que não consegue se relacionar com a igreja, porque ele vê o defeito das pessoas, ele não vê a igreja de Cristo. Ele vê o defeito de pessoas. Todas as pessoas têm defeito, inclusive você. Temos defeitos. Mas como igreja, nós somos um corpo purificado, abençoado por Deus. Então, se eu amo a igreja, eu me relaciono com ela. Mesmo que ela tenha defeitos, eu sei que o Cristo está aperfeiçoando ela. O ungido, da onde deriva a unção, ele está aperfeiçoando a igreja. Então, primeira coisa, ame o Espírito Santo. Segundo, ame a palavra de Deus, medite nela. É importante. Nós estamos sendo uma geração de pessoas que somos divorciados da palavra de Deus. Tem gente que fala tanta asneira. Hoje tem gente que prega, e olha, tem milhares de seguidores. Às vezes um culto inteiro não fala a palavra Jesus. Fala do homem, fala das coisas desse mundo, mas não fala de Jesus. E a gente tem que amar. A igreja, ela nasceu debaixo da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o alinhamento para a igreja, é a luz, é a unção da palavra de Deus que vai fazer as pessoas nascerem de novo. Romanos capítulo 10, né? Como que as pessoas vão ser ativadas na fé se elas não ouvirem a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus? Nós podemos ter muitas coisas para contar, mas isso não muda nada. Nós podemos falar todo o mal que a feitiçaria faz, que a bruxaria faz, mas não vai resolver a vida das pessoas. Sabe quando vai resolver a vida das pessoas? Quando elas entenderem a palavra de Deus. O que liberta as pessoas não é conhecer o mal que está no mundo. O que liberta as pessoas é entender a luz da verdade de Deus. Então nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. E para voltar a pregar a palavra de Deus, precisamos amar a palavra de Deus. As pessoas precisam amar a palavra de Deus hoje. Terceira chave, você precisa gastar tempo de adoração com Deus. Ter a sua vida de adoração privada, não é, eu gosto de cantar na igreja, tudo bem, é bom. Mas você precisa, o teu nível de adorador não é lá que se mostra, é no seu privado. Outra coisa que... vou correr aqui para nós conseguir encerrar essa live aqui, essa parte da pregação, eu já quero orar com vocês. Nós precisamos ter uma vida de jejum também. Só isso aqui dá uma pregação, mas ter um ambiente de jejum. Essas leis espirituais, elas não mudam Deus, mas elas vão mudar você. Por quê? Porque quando você adora, quando você... jejua, perdão. Quando você
medita na palavra, esses princípios espirituais te levam na presença de Deus. E a presença de Deus é que vai te mudar, porque nós somos mudados de glória em glória. A maioria dos cristãos não fica na presença de Deus o suficiente até que Deus dá uma experiência com eles dentro de glória. Então nós não somos mudados de culto em culto. Por isso tem muita gente que às vezes não compreende. Aquela pessoa faz tantos cultos, mas não muda. Porque lá você vai receber a instrução. O que muda é o seu relacionamento na presença de Deus. O que muda a gente é a presença de Deus. Então nós somos transformados de glória em glória. Amém? Na segunda-feira eu continuo aqui, nesse assunto aqui, na live de segunda-feira, tá? Como a gente atrai essa unção, também amando a igreja de Jesus, se relacionando com a igreja de Jesus, vou citar aqui o exemplo de Paulo, mas se você quer atrair essa unção sobrenatural, você tem que ter esses princípios na vida, de oração, meditação na palavra, de adoração, de jejum. Esses são princípios que te levam na presença de Deus e lá Deus vai te dar uma experiência de unção. E aí você vai conhecer o seu chamado, o seu propósito de Deus nessa terra. Amém? Você recebe essa palavra, diga assim, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Vamos profetizar os Salmos 91. Nós estamos profetizando esses Salmos 91 agora, né? Vamos profetizar ele, já declarar sobre a sua vida. Você já pode ir colocando seu pedido de oração aí agora, já colocando seu pedido de oração. Eu já vou abrir os Salmos aqui. Muito bom. E ler com vocês, Salmos 91, profetizar sobre a sua vida. Depois nós já vamos orar. A Bíblia diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá medo, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão e a cobra. E a serpente, perdão. Porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta. E na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção desses salmos e a bênção do Senhor desses salmos esteja sobre a sua vida, te protegendo, te abençoando, te prosperando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, gente, vamos lá? Vamos orar. Já colocou seu pedido de oração aí? Já vamos orar aqui, colocar o seu pedido de oração aqui. Junte seu coração em fé e creia no milagre que Deus vai trazer para a sua vida. Creia num sobrenatural, creia numa virada, numa mudança, numa virada de chave, numa abertura de porta para a sua vida. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso. Nós queremos te adorar nessa hora, junto com cada pessoa aqui, e celebrar, Deus, o teu poder, a tua graça, os teus milagres, quer seja na Europa, no Brasil, no Japão, aonde está sendo assistida essa live, meu Deus, aonde as pessoas estiverem com problema, nós declaramos agora uma cura do Senhor, que é a unção do Espírito Santo.
aquela que revestiu os 120 homens e mulheres lá em Jerusalém, ela esteja agora vindo sobre a vida dessa pessoa que está enferma, doente, com dor, com feridas no corpo, com infecções no corpo, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar a cura agora, que o poder de Deus restaure a dor, tire a dor dos seus pés, tire a dor dos seus joelhos, das suas pernas, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo agora, eu abençoo a sua vida, abençoo o seu coração. Seja curado agora, que essa dor de cabeça, essa dor do estômago, esses nódulos, esse câncer seja quebrado agora, essa enfermidade, essa febre, essa infecção que causa febre seja desfeita agora, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa mulher que tem dor, artrite, artrose, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a cura. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura agora. Você vai dizer aí, eu recebo, eu creio, meu milagre é a unção de Deus sobre a minha vida, agora no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por pessoas que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está desorientada, que está querendo desistir. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que essa tormenta vai passar e essa pessoa vai ficar em pé, não vai cair, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo agora. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, de angústia, de depressão, de trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de espírito de inveja, de contrariedade. Eu quero declarar sobre a sua vida agora libertação. Que todo o poder do inferno, toda obra enviada do inferno seja quebrada na sua vida. Toda obra de espírito de inveja, toda obra que traz gritaria, discussões na sua casa, na sua família, desentendimento no seu casamento, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Eu quebro também esse poder de tristeza que está sobre o seu coração. Eu quebro agora em nome do Senhor o poder desse espírito maligno de tristeza, de depressão, em nome do Senhor Jesus. Eu quebro esse espírito de inveja que colocaram sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro também um milagre sobre as finanças dos teus filhos. Aqueles que semearam, os que vão semear também nessa obra missionária, meu Deus, que o Senhor possa multiplicar muitas vezes mais. Meu Deus, abra uma porta de sabedoria, abra uma unção, um destravamento sobre a vida do teu filho, que tem uma propriedade para vender e não consegue, que essa porta seja aberta agora. Meu Deus, aqueles que precisam de uma porta de emprego, de uma renda maior, de um pão sobre a mesa, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora um milagre financeiro, um destravamento. Meu Deus, aqueles que já pensam em desistir, que não tem mais solução, nós declaramos um livramento de Deus, um livramento do Senhor. Aqueles que estão com dinheiro preso, uma aposentadoria, uma herança para receber, meu Deus, que seja destravado esse processo na justiça. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora e eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer junto comigo, eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu creio. Amém, amém e amém. Enquanto eu estava orando, Deus me deu uma palavra de conhecimento muito forte sobre alguém que tem um comércio, e junto com o comércio é um comércio de materiais de construção. E você tem problemas grandes financeiros. E hoje você pensou, parece que não tem mais jeito para mim. Deus está trazendo um destravamento. Um tempo novo de Deus está vindo. Essa semana que vai iniciar será uma semana de muitas respostas de Deus na sua vida. Uma honra nova de Deus está chegando sobre você. Esteja atento ao que o Espírito Santo comandar no seu coração. Haverá um tempo de muitos milagres, de muitos sobrenaturais de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
Deus me deu uma palavra muito forte no meu coração aqui no final da oração, sobre pessoas que têm chamado de Deus, mas não conseguem entrar, por causa exatamente da dificuldade de entrar no propósito divino, no chamado de Deus, já pensaram em desistir. É para você essa palavra. Pegue hoje no seu coração. Deus vai te dar um sinal nos próximos dias. E Deus vai te levar para um novo nível de treinamento do Espírito. Você vai aprender coisas novas do Espírito Santo e se relacionar com Ele de forma mais profunda. E Deus vai te ensinar coisas novas e tudo vai mudar. Amém? Povo lindo, não esquece de compartilhar essa live, compartilha essa oração com alguém, ao menos com 5 pessoas. Não esquece de curtir a live aí. Outra coisa muito importante, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí. Ó. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se, clica nela e inscreva-se no nosso canal. Depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica no sininho também, é importante, porque quando nós estivermos fazendo a live aqui ao vivo, o YouTube mostra para você no teu telefone, tá bom? Então eu vejo você amanhã, 5h30 da manhã. Um grande beijo no coração, que Deus te abençoe.